Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 15 de outubro, 17 horas, e estamos começando mais uma live. Nossa, a live de número 19 já. E hoje é a segunda parte da live com a doutora Fernanda Baroni, que a gente teve na semana passada. E teve várias perguntinhas, então daqui a pouco a Fernanda está entrando e a gente já vai começar a conversar. Tá bom? E já vão, à medida que vocês forem entrando, vai dando o oizinho e vai mandando perguntas, vai colocando seus comentários, porque é bem mais legal quando a gente interage aqui, né? Vai ser bem bacana. E já temos tópicos para conversar hoje, porque gerou da live da semana passada. Então vai ser bem bacana. Tá aparecendo ali. Mas não é. Ai, esqueci de tirar o óculos, ó. Ameacei e não tirei. Oi, tudo bom? Bem-vinda. A Fer tá entrando. Já vou chamar. Ela já tá chegando. Olá! Olá, tudo bem? E esse cabelo mara, lindo que ficou. Obrigada! Uma nova médica, né? Ó, é uma outra pessoa, né? Cabelo com muita vida também. Que É bom. Foi lindo. É muito bom. E bem-vinda de volta. Bem feliz. Obrigada. Agora já posso tirar o óculos, que eu já enxerguei você chegar. E o pessoal chegando, bem-vindo, pessoal. Já vou fazer aquela introdução rapidinho para gente começar. Contextualizando de novo, né? Essas lives acontecem sempre, na maioria das vezes, às quintas-feiras, esse horário, e é atendendo a demanda das próprias seguidoras. A gente abre caixinha de pergunta, os assuntos mais votados a gente traz para cá. Então, hoje a gente está na nossa segunda parte, né, Fer? Da semana passada, a gente já conversou sobre vários assuntos, sobre a questão de mamografia, se faz, se não faz, quais são os riscos, por que é importante. Já tivemos vários assuntos. E aí, desses assuntos que a gente falou de semana passada, teve várias perguntinhas. Então, das perguntinhas, a gente já está fazendo essa segunda parte, tá bom? Então, de novo, muito obrigada, bem-vinda. Se apresenta aí de novo, né, para quem está chegando agora. Claro, claro, pode deixar. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Baroni, eu sou médica integrativa, então eu trabalho aliando a medicina tradicional com as práticas alternativas de saúde, né? A gente avalia o ser como um todo na medicina integrativa e não só a doença ou sintomas. E moro em Paris atualmente, estou aqui também fazendo minha segunda especialização em medicina ayurvédica, então eu sou uma médica natureba. Delícia! Basicamente é isso. Essa é a melhor parte de tudo isso. Essa é a melhor parte, eu também acho. Porque assim, a gente até. E é uma não é novidade, né, Fernanda? Mas é uma tendência, eu acho, assim, disso vir acontecendo com mais frequência, né? Porque antes, quando eu digo assim, sei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos, 30 anos, a única coisa que a gente escutava falar mais de natureba era quem era homeopata, né? Não tinha muito Sim, para onde a gente correr, era todo mundo meio alopata e tá com dor, toma remédio e ponto final. E essa reaproximação, né? Porque houve um distanciamento, essa reaproximação desses saberes ocidentais, de todos os estudos e pesquisas importantíssimos, o avanço científico todo, mas aliado às práticas milenares e que tem resultado há milênios, né? Então eu acho que isso é muito bacana. sim, exatamente, né? Para quem não conhece o Ayurveda, o nome significa ciência da vida, é a medicina indiana, né? A medicina tradicional indiana, e está aí há mais de 7.000 anos tratando e amenizando sintomas, doenças e tudo mais. Então, é mais do que comprovado, né? A sua eficácia.
Sim, e eu estou aqui, eu estou no caminho da Ayurveda, muito começando ainda, mas é um caminho sem volta, porque a gente É vai um caminho sem volta, é maravilhoso. se redescobrindo mesmo, ou descobrindo coisas em você que você não sabia, né? É muito bacana, muito legal. Gente, e outra coisa que eu ia Sim, te muito falar bom. também para todo mundo, vai mandando perguntinhas, vai colocando aí nos comentários tudo que a gente vai conversando. Fer, teve três assuntos os mais pedidos. Foi uma descoberta, assim, todo mundo ficou maravilhado com a questão da alimentação, da fala que você colocou, que não, por exemplo, que você deu o exemplo da banana, por exemplo. Que tipo, a banana faz super bem. Depende, né? Pode fazer bem para mim e não fazer bem para você. Então, esse foi um dos mais pedidos. Então, as pessoas sabem, tá, vamos falar de alimentação saudável e tudo mais. Mas tirando a parte da experimentação, tipo, comi tal coisa e me fez mal, como que a gente pode descobrir características dos alimentos que podem ou não me fazer bem? Por exemplo, eu der um exemplo, você vai no dermatologista, ele faz aquele testezinho de pele e diz que você pode comer chocolate ou não pode. Existe algum teste ou é assim, é tentativa e erro? Como é que a gente faz? Na realidade é sempre uma tentativa e erro, porque você só vai começar a perceber se aquilo te faz bem ou não depois que você já experimentou, né? Então, em relação, por exemplo, às alergias, né? A gente só descobre que tem uma alergia em geral, claro, né? Se você experimentou alguma coisa e aí deu uma pipocada na pele, ou até em casos mais graves, né? Você ficou inchado, teve que ir para uma emergência. Exatamente, né? Então, a gente acaba descobrindo assim. Agora, tem alimentos que às vezes eles são pró-inflamatórios para o nosso organismo e que a gente não tem tanta percepção, porque passa batido no nosso dia a dia, né? Então, tem algumas coisas que a gente não presta tanta atenção ali aos pequenos sinais, e às vezes o pequeno sinal é uma alteração leve intestinal, é uma pele que fica mais oleosa ou mais seca, né? Então, assim, são sinais que nem sempre a gente está atenta, mas que existem. E aí os Tá. testes, eles vêm para ajudar a gente a saber se é uma intolerância ou se é uma alergia. São processos diferentes, os dois. Apesar de serem parecidos, mas são diferentes, né? A intolerância é uma coisa mais gradual, progressiva. Geralmente você não tem tanta intolerância, você vai criando. E a alergia geralmente ela é mais rápida. Se você é alérgico, rapidamente o seu corpo já te manda um alerta ali e Que fala: não olha, tá. isso aqui não funciona pra gente. Uhum. Então tem essas diferençazinhas, né? Mas temos testes para fazer sim, tanto teste em laboratório quanto teste junto aí, dá para fazer em consultório médico, testes mais simples, principalmente de pele. Ah, que legal. Então eu não tinha pensado nisso da coisa da intolerância e da alergia mesmo. A gente meio que coloca tudo num balaio, assim, não pode, né? A gente põe no cesto do não pode comer. Ah, é legal. E a coisa, por exemplo, então duas coisas que estão ainda bem, né, que hoje a gente fala mais delas, que é a questão do glúten e da lactose. Né? A gente, por exemplo, Sim, não se escutava muito falar disso, de fulano é intolerante à lactose, é intolerante. Mas então é essa a questão. Você não pode não necessariamente ter uma situação mais grave, como quem é celíaco, por exemplo, que não pode, mas você pode ir isso. adquirindo isso e te fazendo mal ao longo do tempo, por exemplo. Exatamente. Quem tem intolerância, por exemplo, e aí citando um caso bem clássico do leite, né? Vamos citar aqui o leite. A pessoa tomou leite a vida toda, leite de vaca, leite animal, né? Então tomou leite animal a vida toda e aí numa determinada idade ela começou a, quando tomava leite ou derivados do leite, tinha diarreia. Ou tinha uma coceira inexplicável, tinha vermelhidão ao redor da boca. Isso pode acontecer. Isso é a intolerância, porque ela foi criando ao longo dos anos. Uma pessoa que Tá. é alérgica a leite, ela vai tomar o leite, ela vai empolar toda,
E aí ela não Já pode nem às vezes tomar a segunda vez. entendi. Então, esses cuidados, tá? Isso é bacana de saber, porque é uma diferenciação bem importante da gente ter. E Sim, porque se você é intolerante ao... pode falar, por favor. Oi, Lu. Não, Se pode você é falar. intolerante, você pode consumir esse alimento, mas ele não vai ser tão benéfico para o seu organismo, entende? É diferente do alérgico. O Uhum. alérgico, ele, em geral, ele não pode consumir, né? Pode ter um choque anafilático, pode ter um problema Pode maior. ter O um mais grave. intolerante não, ele pode, mas só não é algo que faz tão bem. Tá. E me diz uma coisa, a gente sabe que, não sei se só no Ayurveda, mas a gente escuta falar de, por exemplo, combinações que não são tão bacanas. Sei lá. Sim, Não vou falar, eu sei que isso hoje é um mito, mas, por exemplo, manga com leite, né? Que a gente escuta, assim, que vai fazer mal. Existe mesmo isso, essa coisa de combinações que não são tão boas? existem combinações que não são tão favoráveis. E aí isso acontece, em geral, na questão dos micronutrientes, questão de vitaminas, né, de sais minerais. Por quê? Tem algumas combinações que um alimento faz com que a absorção dos nutrientes do outro seja prejudicada. E o contrário também é válido. Tem alimentos que quando você come junto, por exemplo, feijão com vitamina C é excelente. Não é à toa que a feijoada, em geral, é servida com uma laranja, uma rodela de laranja. Porque você junta o ferro do Aham. feijão com a vitamina C e potencializa a absorção. Então a gente tem essas questões, né? Entendi. Porque isso é bem importante, porque às vezes a gente não. Sei lá, você tá fazendo lá sei lá, qualquer comida e mistura coisas e que daí vai ficar indigesto. Sei lá, são duas coisas que são saudáveis, mas que Sim. não deu bom, não deu bom, né? E existe, sei lá, existe alguma coisa já dita, já escrita assim, olha, isso com isso não deve ser tão bom. A gente tem como pesquisar esse tipo de informação? Tem, dentro do Ayurveda a gente tem aí algumas combinações que podem ser evitáveis, apesar de que como o Ayurveda ele é muito natural, né? Em geral, tudo que é bem natural, ele tende a não te fazer mal. Mas o Ayurveda entra muito também na especificidade do indivíduo. Então, como Uhum. a gente tem essa questão, né, dos doshas predominantes, das suas próprias características, e não só falando de doxas, mas falando das características Luciana, das características Fernanda, né? Que são únicas, tem essas questões que aí acabam sendo um pouco mais individualizadas, até para aquilo, como a gente citou o exemplo da banana, que não funciona para você, né? Então, talvez para você, um Entendi. exemplo bem banal, tipo, leite com banana seja indigesto, pese no estômago, mas talvez para mim funcione, né? Então tem essas questões também que são muito particulares. E essa é a parte bacana da questão da medicina integrativa e do Ayurveda, porque daí é personalizado, né? Não é isso Sim, pasteurizado. Então, isso, banana é bom, ponto. Vamos todos comer banana. sim, sim. E assim, essa questão da banana, por exemplo, muitas vezes é você encontrar a melhor forma de você comer aquela banana, né? Então, às vezes você não pode comer a banana crua, mas você pode comer a banana cozida, você pode comer a banana num bolo, né? Um bolo natural, um bolo sem farinha branca, enfim. É, Tem essas coisas assim, né? ainda tem isso, né? Você pode ser também a forma de preparo fazer diferença. Olha, né, como são tantas coisas que a gente tem que para avaliar. Que legal! É um universo muito legal, muito bom. Tem. E ó, e daí falando nisso, já vamos entrar para o segundo tema mais pedido. Esse teve bastante dúvida, que é a questão, você falou, né, dentro da tua proposta, um dos pilares desse envelhecimento saudável é a questão da imunidade. E aí veio uma pergunta, veio mais de uma pessoa perguntando a mesma coisa. Tá, mas ela falou assim, parece que imunidade é tipo alma. A gente não sabe exatamente o que é. Todo mundo tem,
mas a gente não sabe exatamente o que é. E aí veio essa pergunta assim, o que que realmente é essa tal de imunidade? E daí a gente fala, ah, tá com uma imunidade boa, ou ficou assim porque tá com a imunidade baixa. Que são esses parâmetros? É também diferente de uma pessoa para outra? Então, assim, o universo da imunidade, onde ele vive, como mora, né? Aquelas coisas assim. O que come. Ai, muito bom. Muito bom, Lu. Então, na realidade, eu adoro falar de imunidade porque está muito ligada a intestino e eu amo falar sobre intestino, enfim. Esse é o Ah, meu mundo, realmente. veio, dentro dessa da imunidade, veio uma pergunta assim: é verdade que o intestino é o nosso segundo cérebro? Sim, vamos responder, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho aí do nosso sistema imunitário, né? Do nosso sistema imunológico, para poder dar aí uma pincelada, facilitar o processo, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele é composto por diversos órgãos, maiores e menores, né? E temos também células em conjunto, que a gente chama de tecido imunológico, né? Tecido imunitário, espalhados pelo corpo todo. Quando a gente fala de sistema imunitário, geralmente as pessoas pensam só nos gânglios linfáticos, porque lembra que quando tá doente, dor de garganta, fica inchado e por aí vai, né? Mas é muito além dos gânglios. A gente tem grandes tecidos no nosso intestino. Então, assim, o nosso intestino, acho que ele é o maior órgão aí do nosso sistema imunológico. E ele é o principal responsável tanto por absorver nutrientes, né, que vão ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico, quanto a fazer uma barreira contra micro-organismos, porque muitas coisas entram pela boca, né? A gente come o tempo todo um monte de bactéria que a gente nem sabe, né? Melhor, Bactérias, germe. né? Melhor não Então, saber. assim, é melhor não saber, é melhor ficar sem. Então, o Isso, nosso intestino ele é essa porta de algumas entrada, né? vezes. Não só o intestino. Oi, Lu, desculpa. Travou? Você tá me ouvindo? Travou. Voltou. Travou. Uhum, acho que voltou. Se Então, alguém tiver com problema, avisa, por e favor. sim. Enfim, então assim, a gente tem uma função da imunidade grande no nosso intestino. Então já começa daí, né? Essa é a primeira etapa aí do sistema imunológico, do que seria a imunidade. Aí, exemplificando, eu gosto muito de tratar a imunidade como sendo um exército, né? Eu falo disso um pouco lá no Dona da Própria Saúde, eu tenho uma aula só de imunidade, porque você tem que Ah, que legal. imaginar como sendo realmente o seu exército, que qualquer ameaça, eles têm que estar prontos para ou barrar ou atacar, né? Contra-atacar essa ameaça. Se o seu exército tá dormindo, não tem equipamento, tá fraco, enfim, tá falhado, era para ter 1.000 homenzinhos, tem 500, não vai ser tão satisfatório. E também, se o seu exército está bem disposto, alimentado, tá todo mundo ali musculoso, forte, ao invés de ter 1.000, tem 2.000, a sua imunidade vai ser melhor. É assim que eu gosto de comparar. Então, a imunidade ela é literalmente essa barreira contra tudo que está do lado de fora. Então, quanto melhor a sua imunidade, menos você fica doente, né? Isso é natural. Agora, se a sua imunidade ela for ativada de forma não eficiente, digamos assim, né? Não como ela deveria, aí surgem as doenças do sistema imunológico, né? As doenças autoimunes. E aí é uma outra janela, é uma outra coisa, né? Mas assim, pensando na questão da gente não querer ficar doente, que eu acho que é a principal, né? O que ninguém quer ficar doente, ainda mais nessa época atual, realmente você tentar deixar o seu exército ali, os seus homenzinhos fortes, bem dispostos e Fortes e atentos. amplificar o máximo que você puder. Exatamente. Uhum. E aí, e aí, que tipo, o que eles precisam comer para ficar fortinhos?
Bom, Porque se exerce. aí, pensando na questão intestinal, né? Considerando que a maior parte desses homenzinhos estão lá no nosso intestino, a gente tem que trabalhar para o nosso intestino funcionar bem, né? Então não ter intestino preso, não ficar ali com as fezes muito tempo acumulada, porque tá dando trabalho para o seu intestino. E além Uhum. disso, né, uma coisa que pouca gente sabe, assim, que a gente não para pensar, né? É que quando a gente está com o intestino preso, a gente fica absorvendo aqueles nutrientes, tanto bons quanto ruins, por muito tempo, né? Tempo. E considerando que nas fezes tem mais coisa que tem que ser excretada do que coisa para ser absorvida, né? Principalmente no intestino grosso, que é a porção final, Uhum. absorvendo que não são boas para nós. Então, em geral, quando a gente tem pessoas, né, que têm dificuldade aí para ir ao banheiro numa frequência satisfatória, em geral são pessoas que têm a imunidade um pouco mais fraca. São pessoas que têm muita alergia ou que ficam doentes facilmente. Isso. Então tá tudo interligado. Entendi. É, essa questão da alergia é bem comum mesmo, né? A gente vê assim, pessoa, assim, família, enfim, alguém, amigos que falam assim que tem problemas de intestino preso. Geralmente são pessoas que têm alguma alergia. É muito ligado mesmo, é Sim. verdade. Sim, sim. E aí, Muito. assim, você me perguntou o que tinha que comer, né? E aí eu falei que tinha que trabalhar essa questão da função intestinal, né? Então, o ideal é que você consuma fibras, mas também, assim, às vezes quando eu falo de consumir fibra, aí a pessoa fala assim, então tá bom, eu vou me entupir de fibra, mas aí não bebe água. Aí tudo errado. Porque a fibra vai estar ali Tudo juntando, errado. porque Ele a vai fibra por continuar si só. falando lá. Exatamente, a fibra por si só, ela já absorve água, né? Já absorve líquido, e aí vai piorar. Ao invés de ajudar, vai piorar. Então, assim, se você vai Tá. realmente mudar a sua alimentação, vai precisar melhorar a sua ingesta de água. Eu acho que isso é o ponto principal. Então, beber mais água, né? E aí, o mais água que eu falo é geralmente 2 litros por dia. Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas em média, para você ter uma noção, o ideal é 2 litros. Ah, deixa, Comer deixa eu mais. aproveitar e fazer desculpe, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses. Imagina. Esse água é só água ou pode ser líquido? Então, é líquido em geral, Lu, mas assim, eu gosto de fazer uma ressalva, porque o que acontece? Primeiro que a água, por si só, a água pura, ela é insubstituível, né? Então a gente precisa de um tanto de água pura. Isso é inegociável, tá? O ideal é que tome pelo menos 1 litro de água, Tá, água. tá. Agora, todo o resto conta. Então, assim, chá conta, suco natural conta. O que não conta? Não conta café, porque café é muito diurético. Então, na verdade, você toma café, mas você faz bastante xixi depois. Bebidas Uhum. alcoólicas também não conta, porque também te faz ir bastante no banheiro, você acaba desidratando. Desidratando. Exatamente, você desidrata. E se for chá diurético, né? Porque tem alguns chás aí que eles são realmente com efeito bem diurético, aí não. Se for infusão comum, tipo camomila, erva doce, essas infusões mais naturaisinhas, aí conta. Então, Tá. sobra pouca opção, na realidade, né? É Fora a água pura, sobra pouca opção. o melhor. Tá, entendi. Então, isso, claro. Então, essa combinação de estar sempre hidratado e fibra para ajudar o intestino, tudo que a gente puder Fibra, fortalecer exatamente. dia. Isso, e assim, é uma alimentação equilibrada, Luz, né? Se você puder comer de natural, e aí fruta, vale qualquer fruta. Come o que te dá prazer, né? Também não vou falar para você, ai, olha, tem que comer, sei lá, maçã, e você não gosta de maçã, mas você adora manga. Então come manga, né? Não tem problema. Acha aí as coisas naturais que você gosta, os legumes que você gosta. É ter uma alimentação E acho possível. que tá, né?
Peraí que travou pra mim. Aqui pra mim você tá travada, Lu. Você tá travada pra mim. Melhorou? Melhorou? Voltou? Será que é o meu sinal? Voltou? Não? Voltou. Voltou? Voltou. Você voltou pra mim também. Uhum. Então tá. Tá bom. Voltamos, tá. Então, Então você estava é falando e a isso. gente tinha parado também da. É ter uma alimentação o mais natural possível. Isso faz com que a gente tenha aí um funcionamento intestinal mais satisfatório. Tá, entendi. E depois, então, mas daí você já respondeu. Então a questão do intestino ser o segundo cérebro, ele tem realmente essa função super importante mesmo no corpo, assim, né? Tudo vai passar por ele também em algum momento. Sim, tudo vai passar por ele em algum momento. Tudo vai passar por ele em algum momento. E a gente pode. Meu marido tá aqui me falando que é o meu sinal que tá ruim. Eu vou tentar Ah, é? um segundo. Ele falou que é o meu que tá ruim. Beleza. Nós estamos, tá tudo funcionando aqui Eu bonitinho. vou tentar abrir a porta, ver se melhora. Tá? Ah, por causa do roteador? É, do Wi-Fi. É que a gente trocou agora o Wi-Fi, mas se eu tentar desconectar e conectar, eu vou cair, eu acho. Então eu não posso Acho que fazer vai. isso. Mas tá bom, vou deixar a porta aberta, acho que já vai ajudar. Se ficar pior, a gente tenta mudar. Tá bom. Agora tá bem bom. Ah, então tá bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, e aí eu queria falar que eu acho super importante também, muita gente me pergunta em relação à suplementação para melhorar a função intestinal, né? Hum. Existe, é? Não sabia. Existe, existe. A gente tem tanto a suplementação de fibras, né? Já existem aí uns compostos que você compra na farmácia que ele é só fibras. Então você pode colocar no suco, na comida, nas frutas. Quanto a gente tem aí, por exemplo, a glutamina, que apesar de terem alguns estudos que comprovam e outros que dizem que tanto faz você tomar glutamina, já temos grandes benefícios, né? Em tomar glutamina todos os dias por um período de tempo longo, né? Maior, que faz com que as suas células intestinais elas passem por não é bem um fortalecimento, mas a gente faz com que elas fiquem em pleno funcionamento, vai, digamos assim. Mais ativas, Porque assim, mais ligadas. isso, mais saudáveis. Porque o que acontece, né? No nosso intestino, a gente tem as microvilosidades. Talvez muita gente nem lembre disso, né? A gente aprende isso na escola. Mas assim, as nossas células intestinais, elas são como os nossos dedos, né? Por quê? Porque isso aumenta a superfície de contato, né? Isso faz com que a superfície de contato seja maior. Tá. Então, melhora a absorção de nutrientes. E é um suplemento. Eu uso como uma suplementação mesmo. É cápsula, é pozinho, é o quê? A glutamina, sim, é cápsula ou pó. Eu Ah, prefiro tomar em pó, eu tomo em pó. entendi. Ah, legal. Também não sabia disso, não. Essa é bacana. Tá. E aí tá. Então, esse vínculo desse intestino, então, tamo lá. Vamos deixar ele lindo, porque automaticamente essa imunidade vai melhorando. O que mais além disso? Sim. Bom, tá, toda alimentação vai fazer bem para tudo, mas mais alguma coisa que tenha que a gente tem que prestar atenção? Então, você me perguntou do intestino ser o nosso segundo cérebro, né? Isso. É uma frase E de aí moda, a resposta. Sim, sim, mas é uma frase real. A resposta é né? sim, isso é verdade. E por quê? Porque no nosso intestino nós temos inúmeros neurônios, células do sistema nervoso, né? Então, além da gente ter células do sistema nervoso na nossa espinha, né? Ali na nossa coluna aqui, a gente tem muitas no intestino. E é por isso que, por exemplo, quando a gente está ansiosa, a gente fica com dor de barriga, né? Muita gente tem dor de Eu, barriga. ah,
que louco! Eles estão ligadinhos, conversandinho mesmo. Super ligados. Mas o mais sensacional, que eu particularmente acho muito incrível, é que, em geral, o que acontece com os órgãos? O seu cérebro manda um sinal para o órgão. Então, por exemplo, o seu cérebro controla o coração batendo, o seu cérebro controla o seu braço, mesmo que de maneira inconsciente, né? Uhum. Ali no subconsciente. Mas, em relação ao intestino, boa parte dos sinais transmitidos não é cérebro e intestino, é intestino-cérebro. Então, assim, a maior parte dos sinais vem do intestino e passam para o cérebro. Então, assim, isso é sensacional, né? Essa ligação que eles têm. Meu Deus, porque daí isso explica. Nossa, porque daí isso explica muita coisa, né? Explica. Por que que você tem, quando você tá ansiosa, ou tem gente que come demais, ou quem come de menos. Explica muita Explica coisa. muita coisa, Lu. E aí, assim, tem muitas curiosidades, né? O intestino, eu posso ficar aqui, sentar com você e a gente bater vários papos, né? A Não só uma live, live, vários. a live do intestino, eu tô amando isso. Meu Deus. Porque o intestino é fantástico mesmo, né? Ele é um órgão incrível e cada vez mais a gente vem estudando as funções intestinais, que são muito além, né, de digestão, absorção e excreção, enfim. Vai muito além. Mas a gente tem, né, essas coisas naturais também. O Ayurveda traz muitas coisas naturais para a gente comer, para melhorar a nossa imunidade intestinal também. Então, assim, o gengibre é um super alimento, cúrcuma, cardamomo, a pimenta em alguns casos, dependendo da pessoa, né? Aí também é muito pessoal o uso da pimenta ser benéfico, né, para a nossa função Qualquer intestinal. entra. Qualquer pimenta, qualquer Olha, pimenta. Isso vai muito também da sua autopercepção, né? De você sentir se aquilo te faz bem ou não, né? Porque a gente tem o nosso sexto sentido que funciona. Então a gente também tem que saber se ouvir, né? Ouvir o nosso organismo. nossa, tô apaixonada nisso, adorei. A gente, assim, né, a gente sempre pensa. Eu tenho uma palavra que eu confesso que eu nunca fui atrás da informação para saber se ela é verdadeira ou não. Mas eu lembro que a gente falava, que minha avó falava, enfim, que a palavra enfesada, uma pessoa enfesada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa brava, era uma pessoa que tinha o intestino preso, porque ela guardava para ela e não deixava as coisas saírem, então era aquela pessoa amargurada. E eu cresci com essa coisa de pessoa enfesada, eu falava, nossa, então às vezes as pessoas me falavam, ah, a pessoa é brava, enfesada, eu tinha pena, eu não ficava com raiva da pessoa, eu tinha pena porque eu ficava pensando, ai, que coisa horrível que deve ser, né? Lu, mas assim, é um problema de muitas mulheres. Eu diria que a maior parte das mulheres, tá? Tem problemas de intestino preso. E realmente isso eu vejo ao meu redor, não só com paciente, mas assim, com amigas, família, né? Que quando você vai ao banheiro com regularidade, e aí a regularidade também é uma questão pessoal, porque talvez o que seja bom para você, né, a frequência que seja boa para você não é tão boa para outra pessoa, mas em geral o ideal é que a gente fosse ao banheiro todos os dias, né? Se você é uma pessoa que consegue ir ao banheiro todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, né? Você vai ser mais feliz. Porque o seu corpo, ele tá preocupado com outras coisas, que não só eliminar aquilo que não serve Ele não mais, tá né? com isso, né? Ele tá lá, entrou, alimentou, energizou no que não vai usar, fora, né? Próximo, vamos começar de novo. É, Exatamente. claro, faz todo sentido. Que bacana, tô Sim. apaixonada. Eu quero saber mais. Depois manda dica de leitura do intestino que eu quero ler mais sobre ele, quero saber. Eu mando, eu mando. E depois, lembrando que a live vai ficar salva, gente, e depois tem o teu contato, né, do teu perfil e tudo mais, então as pessoas também já podem acessar.
E então vamos para o terceiro assunto, que depois eu vi que você fez uma postagem ontem ou antes de ontem, mas a gente começou a conversar e não abordamos muito o assunto, que é a tal da libido, né? Porque você falou que também uma vida sexual sadia também faz parte desses pilares. E a gente começou essa conversa e aí teve um monte de perguntas. E uma das perguntas eu já vou fazer assim, há um tempo atrás eu fiz uma enquete, porque era justamente perguntando da questão da libido, e aí teve várias respostas muito engraçadas, assim. E eu fiz uma enquete. E tinha perguntinhas assim, tipo, como é que é a questão do sexo para você? Aí algumas pessoas responderam assim, mas poucas pessoas responderam, tipo, nossa, não fico sem. Isso tem que ter sempre na minha vida que eu não fico sem. Algumas pessoas responderam que tinha nas caixinhas lá na enquete, tinha saudade. Tinha tipo, nem sei mais, não sei. Falou saudade, faz muito tempo que eu não sei. Mas a maioria das respostas, umas 15 por aí, se concentraram em duas respostas, que era gosto e tal, mas não ligo muito para isso. Ou então, tipo, sabe, nem penso no assunto. E eu fiquei pensando, como é que é isso, assim, né? Assim, é importante, mas também, claro, eu entendo que é diferente de uma pessoa para outra, mas como é que a gente sabe que a gente está sadia sexualmente falando? Se é, se é Tá. só se é só a relação sexual efetivamente com outra pessoa que me proporciona isso, ou é muito mais do que isso? Eu comigo mesmo, como é que funciona tudo isso? Esse outro mundo aí que a gente tem. Tá, Lu, então, primeiro, assim, eu gosto muito de trabalhar também de forma individualizada com uma maneira de comparar, né? Então, comparar quem você sempre foi com a pessoa que você está hoje. Então, se alguém virar para mim e falar assim, olha, eu sempre tive vontade, né? Eu nunca tive dificuldade de ter lubrificação, para mim sempre foi natural, com alguns estímulos eu já estava querendo, para mim nunca doeu, nunca me incomodou, sempre foi agradável, sempre cheguei ao orgasmo. E hoje eu não consigo, ou hoje eu não tenho vontade, hoje eu não fico lubrificada, hoje eu não chego ao orgasmo, você percebeu uma alteração, aí é um sinal de alerta, né? Exatamente. É lógico que com a idade, a gente também tem que entender que a gente vai perder essa lubrificação, tá? Ao longo do tempo, com as nossas baixas de hormônio, a gente diminui a nossa lubrificação. Para isso, a gente já tem aí tanto lubrificantes de farmácia, quanto alguns lubrificantes hormonais que também auxiliam nessa melhora. Mas em relação à libido, que isso também vai alterar um pouquinho aí com a idade, mas eu recebo muitas mulheres jovens, tá? Jovens mesmo, assim, na faixa de 20 e poucos anos. Isso eu falei hoje com uma amiga minha que é jovem também, mais nova do que eu, né? Eu tenho 30 anos. E eu tava falando disso com ela e ela falou assim: nossa, mas impossível que meninas da minha, né, da nossa faixa etária ali de 20 e poucos tenham um problema de libido. Não, é muito comum. Porque a libido, ela é uma coisa que a gente tem que, como eu posso dizer, cultivar, tá? A libido Tá. feminina, ela é diferente da masculina, né? Uhum. O homem, se ele vê ali algo que atrai a ele, uma imagem, exatamente. Ele vê uma imagem, ele vê um filme, ele vê uma cena, alguma coisa assim, pronto, ele já tá querendo. A gente não, né? A gente é um algo a mais, a gente não é assim, interruptor. Eu brinco que homem é interruptor, né? É. Liga, desliga. Do mesmo jeito que liga, depois Desliga. que foi, acabou, né? Dormiu. Nossa, nossa. A gente não, né? A gente é uma construção ali, um caminho ser subido, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo realmente querendo manter a nossa libido alta. Se é uma coisa que para você faz diferença na sua vida, né? Porque temos aí também uma parcela da população pequena,
Mas temos uma parcela da população dos assexuados, das pessoas que não se interessam por sexo, que o sexo não faz diferença na vida delas. E tá tudo bem, né? A gente respeita. Mas na grande maioria da população, não é isso que acontece. O que acontece muitas vezes é a falta de autoconhecimento, de você saber o que você gosta e poder mostrar para o seu parceiro, para sua parceira, aquilo que te agrada, né? E realmente fazer com que você seja satisfeita a dois. E também o fato do comodismo, de cair na mesmice, de você realmente ir deixando para depois, sabe? Não ser um ponto importante, porque em geral nós mulheres, a gente tem tantas outras obrigações que essa questão acaba sendo levada. E aí, tipo assim, tá bom do jeito que tá, quando faz, faz, quando não faz, eu quero dormir, eu tô cansada. Uhum. E eu acho que talvez um pouco dessa resposta tenha sido tipo, até gosto, mas nem. Se não tiver também, tá bom. E é isso. Exato, tipo, tem outras prioridades, né? Mas eu Aham. acho que a vida sexual, ela é realmente um pilar, porque quando a gente, de verdade, quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que funciona pra gente, né? E aí você só vai descobrir testando em você, né? Desde o olhar-se no espelho, né? Foi isso que eu coloquei lá no post, assim, de você conseguir se olhar, conseguir se ver, porque tem gente que não se olha, né, nua, não consegue nem se olhar no espelho. Então, assim, de você se olhar, você se familiarizar com o seu corpo, de você se tocar, e aí eu tô falando até de toques sem ser meramente sexualizados, tá? Toques, assim, de couro cabeludo, de pescoço, de você sentir aonde você, né, você fala assim, Onde nossa. tá? Exatamente, aonde eu gosto de, sei lá, de receber uma massagem, onde me relaxa, onde é prazeroso, né? Porque relaxar também é prazeroso, enfim. E até realmente você chegar em um nível de se masturbar, que não é para, infelizmente, não é para todas as mulheres, porque ainda existe muito tabu, né, em relação a isso. Mas se você consegue chegar neste nível de autoconhecimento, aí sim as coisas facilitam. E como é autoconhecimento? Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, não era uma super amiga, era uma pessoa conhecida, mas surgiu a questão, e o papo era mais ginecológico mesmo, assim, sabe? E ela da minha idade, um pouquinho mais velha, e ela estava. O relato dela era porque ela tinha ido a ginecologista, uma pessoa na faixa dos 50 anos, e que ela tinha ido, a ginecologista dela tinha aposentado, enfim, ela tinha ido na ginecologista, e a ginecologista, na hora de fazer os exames, enfim, colocou um espelho. E ela disse que ela ficou, porque ela falou assim, eu nunca tinha visto a minha região. E daí você fala, mas então, assim, é uma pessoa que ela falou assim, ela falou assim, eu tô tão atordoada que eu não sei o que fazer com essa informação. Porque é isso, você passou 50 anos junto com você, mas tem uma parte do seu corpo que você nunca viu. Então você Sim, imagina, se você nunca nem sim. viu, não sabe nem o que acontece, como é que você vai saber se você gosta ou não de algum toque, enfim, do que acontece? Sim, de algum estímulo, com certeza, com certeza. É muito E aí louco. E eu é exatamente isso. que quantas, sei lá, quantas e quantas de nós, eu digo até que também pode ser mais nova, né? Porque você não sabe, Sim, né? Realmente, sim, claro, que o acesso, né, de novo, né, para os homens isso é muito mais fácil, né? Tá acessível. Para a gente, você requer, tipo, vou lá olhar, né? Você tem que tomar uma decisão. E é realmente isso, a gente não é orientada a fazer esse reconhecimento territorial, né? sim, sim, com certeza. E assim, a gente não é nem orientada e também não é uma coisa falada, né, abertamente, não é uma coisa exposta, instruída. Em geral, você não recebe uma instrução dessa, assim, mesmo no ramo médico, né? Uhum. Então, e mesmo Tá. entre nós profissionais, não é todo profissional que se importa realmente de perguntar para a pessoa, para a mulher, seja homem ou mulher, se a pessoa está satisfeita sexualmente, né? Então, eu lembro, por exemplo, na faculdade, quando eu rodei na parte de ginecologia,
era uma coisa que eu sempre perguntava para as pacientes. Eu falava assim: você está satisfeita sexualmente com o seu marido, com a sua esposa? Porque a gente recebia todo tipo de mulher, né? E aí muitas falavam: não, não estou satisfeita, não sei se eu já cheguei ao orgasmo, a relação para mim tanto faz, ou eu sinto dor, dói mais do que é gostoso. E isso é muito comum, e assim, mulheres realmente jovens, né? Jovens mesmo, quando eu falo jovens é na faixa de 20 a 40 anos. E isso é muito comum, porque a Muito. gente não tem isso abertamente. Não, e ainda, e às vezes até o contrário, né? Até pior, porque assim, tipo, a questão ainda de pudores, aí tem questões religiosas e afins, Sim, de além de não ser comentado, quando é comentado, é num sentido desvirtuado, né? De que é feio, de que não pode, de sim, que mulher direita não sim, faz de que não isso. pode. É muito, Exatamente, e é uma, e como, né? exatamente. Como a gente precisa então falar disso, né? Porque A gente precisa, Lu. E assim, eu acho que a questão, talvez conforme a gente envelhece, a gente tem que abordar muito, porque eu sinto que a gente vai criando mais responsabilidade e realmente essa relação ainda do autoconhecimento, do se libertar, do se permitir, ele também vai ficando acuado, sabe? Quando a gente é mais jovem, em geral, né? A gente é uhum, mais assim, aberto, a gente se libera mais, a gente pensa menos antes de fazer, né? E aí, exato. conforme a gente vai envelhecendo, a gente pensa, nossa, mas eu não vou, por exemplo, colocar uma lingerie diferente que eu vou ficar ridícula nessa lingerie, né? Tipo, meu Uhum. parceiro, minha parceira vai dar risada de mim, né? Se eu chegar em casa com essa lingerie, com esse salto alto, não tem nada a ver. Então, assim, ao invés da gente ir se libertando, né? Do tipo, ai, que bom, né? Agora eu tô plena com o meu corpo, eu me conheço e se empoderar mesmo de ser quem você é. Não, a gente vai criando mais vergonha. Vergonha. Porque lembra que a gente falou aquela na live passada, né? Tipo, estou na menopausa, então o meu período reprodutivo acabou. Eba! Né? Tipo, com isso eu não tenho mais que me preocupar. Então, eu poderia liberar, né? Então, tipo, a preocupação reprodutiva, que é um peso e que a gente sabe que é, né? A responsabilidade de não gerar ou de gerar fica muito com a mulher, em que você não teria mais essa responsabilidade de você poder canalizar isso para o teu prazer e você acaba não fazendo, porque não fiz até hoje, não vai ser agora que eu vou fazer, né? Exatamente, exatamente. Mas, por outro lado, eu vi uma matéria, eu até postei, tá lá no feed, de que a venda agora de brinquedos eróticos e afins aumentou zilhões na pandemia. Eu vi essa matéria também. Achei Achei o muito. máximo. E o que eu achei bacana é que diz que, inclusive, o foco deles de ampliar esse acesso é justamente nas mulheres maduras, nas mulheres já no período de menopausa ou mais velhas, enfim, porque é um público que a ser explorado, né? Porque é isso que a gente está falando. Se eu nem nunca olhei para minha região genital, olha o campo inteiro que eu tenho para desvendar, né? Sim, sim. E também, por outro lado, né, em contrapartida, o que, que eu acho, Lu? Ao mesmo tempo que a gente tem aí mulheres muito fechadas, a gente tem vivido um crescimento de mulheres que estão se abrindo para este mundo, né? Que estão se permitindo, que querem se conhecer, que estão chegando nesse momento da vida que é tipo assim, eu não fiz porque era tabu, né? Uhum. Porque eu não podia quando eu era mais nova, ou porque eu era casada, porque tem também mulheres que se libertam muito, né, quando se separam, e hoje elas se encontram para realmente poderem se conhecer de verdade, né? Então eu acho isso maravilhoso. Esse mundo aí da sexualidade também é uma coisa que eu adoro, porque é pouco falada. Eu tive uma criação muito na minha família, apesar de poderia ter sido mais ainda, mas assim, já foi muito satisfatória. E eu sempre fui uma pessoa de falar muito, né? Sempre fui de conversar muito, de querer saber. Uhum. Então, isso para mim é muito natural, né? E aí,
junto com a minha formação, enfim, é tudo muito natural. E eu acho que a gente tem que conversar com quem fala aquilo que a gente precisa ouvir ou com quem fala a nossa língua, né? Porque às vezes você tem curiosidade, mas você não tem ninguém perto que fale. Você não Então sabe quem pergunta. busque, né? Vá atrás, se informe. Ou que também que não vá te julgar, né? Essa é uma questão que Exatamente. muita gente tem medo, assim. Ai, se eu for falar sobre isso, o que que vão pensar de mim? Ou o que que, né? Enfim, qualquer tipo de Sim, julgamento bloqueia muito isso as tem pessoas. muito. Sim, isso tem muito. Mas assim, uma coisa que eu deixo, já aproveito, vou deixar aqui de recado para todo mundo aí que está assistindo, que vai assistir, né, esse bate-papo, é que ninguém pode julgar ninguém, né? Porque cada um tem as suas vontades, tem os seus segredos, né? A gente nunca sabe o que está passando na cabeça do outro. Então, assim, às vezes, por mais que você pense, nossa, né, nossa, isso é muito louco, é bizarro, imagina, não posso contar para ninguém. Gente, sempre vai ter alguém pensando a mesma coisa ou algo que você julgue pior, né? Você pode julgar aquilo pior do que aquilo que você pensa. Então, eu acho que é uma questão de conversa. Acho que é só essa questão mesmo daquilo do autorrespeito, né? De ir no limite aonde você não vai estar se colocando em risco ou colocando as outras pessoas em Sim, risco, e se sentindo confortável. Também não ser obrigada a, né? Também não é porque todo mundo está falando sim, que eu tenho que ir, né? Na medida do seu conforto. Mas é experimentação mesmo, assim. E isso, né? Na medida do possível, se você tem vergonha ou alguma restrição de falar abertamente, procura com quem você pode conversar no olho no olho, né? sim, Acho com que isso. certeza. Com E aí, certeza. tá quase indo para os finalmente, mas daí ainda falando nisso tudo e de novo, daí dentro do pilar da alimentação. O que que a Diga. gente pode fazer, então, para essa libido ser otimizada ou ser o mais saudável possível, em termos de também de, a gente já falou, né, de atividade física, que tudo isso, mas também dentro da alimentação. Tem coisas que ajudam, tem coisas que não ajudam. Na realidade, assim, tudo que for processado em excesso, gordura, né? Todo tipo de gordura, muito carboidrato, isso não é bom. Isso acaba atrapalhando a nossa libido até por uma questão de você se sentir pesada, de realmente o seu foco vai ser outro, né? O foco mental e o foco do corpo mesmo está funcionando voltado para aquilo. Tá. E o positivo na alimentação seriam coisas que estimulem a circulação. Então, tudo que for alimento que faz o seu metabolismo aí dar um gás. Então, o gengibre, a canela, o próprio café, tudo isso ajuda, né? Quando a gente aumenta o nosso metabolismo, porque aumenta a circulação sanguínea. É aquela coisa da pimenta também, né? Que algumas pessoas falam assim que a pimenta traz aquele fogo, é exatamente isso, né? É você trazer essa energia aí para o seu corpo, além daqueles clássicos, né? Tipo, o amendoim, né? Eu recebo às vezes algumas questões, tipo, o amendoim é verdade que é afrodisíaco? Então, tem gente que vai sentir uma diferença sim do amendoim, mas por ser uma carga glicêmica alta que te dá aquele boost, né? Que dá aquela chacoalhada aí na sua glicemia. Então poderia ser outro alimento, não necessariamente o amendoim, né? Tipo a paçoca, enfim. Poderia ser outra coisa. E tem, por exemplo, o vinho tinto, qualquer vinho, qualquer bebida alcoólica, mas assim, o vinho tem aquela coisa do aroma, né? Então, quando você bebe álcools, qualquer álcool em geral, né? Ele vai te relaxar, você vai ter uma vasodilatação, e aí você vai ficando mais à vontade. Então, tem essa questão, né? Alimentar, e tem a questão que é alimento e mente, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do morango, né? Porque você vai assistir Ai, filme todo romântico, filme. né? Todo filme romântico é o quê? Champanhe com moranguinho e tal. E por que essa questão do morango?
Porque o morango, comer um morango suculento pode ser muito sexy, né? Pode ser muito atrativo. Então tem isso também, né? Tem essa questão que é mente e corpo trabalhando juntas, né? É o como você come também, é como você vive ali aquele momento. Então, são muitas questões, né? Essa questão de ambientação, né? Também. Porque assim, ok, você não vai ter sempre toda a disponibilidade de ir para um lugar romântico, fazer alguma coisa. Mas eu acho que tentar, mesmo dentro da rotina, mesmo com o mesmo parceiro, enfim, tentar dar um, sei lá, né? Sei lá, tentar Dá descobrir um alguma, plus. dar um plus, sei lá. É cerveja, não tem o vinho. Sei lá, mais geladinha, põe lá o. Em vez de servir Com a certeza. no saco plástico, põe no potinho, sei lá, todo mundo tem que pôr a mão no mesmo potinho, sei lá, né? São essas coisas, porque a gente sabe, ok, no dia a dia, de repente não dá tempo mesmo, ainda mais com pandemia, que você não pode sair, não tem muitas alternativas, né? Mas é tentar Sim. buscar essas alternativas de ambiente. E a outra também, que eu, falando ainda do perfil da mulher, a gente sempre teve muita coisa do não mostrar, né? Do não de você não mostrar que você tá com desejo, né? De esperar ele que tem que vir me tirar para dançar, né? Você tá morrendo de vontade de dançar, Sim. se ele não vier me tirar para dançar, você não vai. E isso, né? Eu acho que falta também. Falta não. Às vezes a gente não sabe como agir, de tomar a iniciativa. E esse é um assunto bacana Sim. também. Vai lá e tenta. Sim, e aí nada melhor se você já for um casal, né? Se você já tiver esse companheiro, você já vai saber o que instiga ou não, ou passe a observar. Se você ainda não sabe, né? Passe a observar coisas pequenas que você possa fazer. Então, assim, vai lá, dá um beijinho, faz um carinho, sabe? Essas coisas bestas, tipo um cafuné. Começa a observar isso e ver como reage, né? Agora, se não é ainda o seu companheiro, aí você tem que descobrir nos encontros, né? Mas eu sou super de apoio. Eu acho que a gente tem que procurar sim. Eu lembrei agora que você falou isso, né, de como abordar também. Tem um livro que eu tenho algumas ressalvas com relação a ele, mas ele é bem bacana, que chama-se As Cinco Linguagens do Amor. O foco dele é muito mais relacionamento, de casal e tudo mais, mas eu acho bacana a questão dele abordar as cinco linguagens, né? Tem pessoas Eu li esse livro, é muito bom. Tem pessoas que, para ela se sentir valorizada, é uma palavra, né? Ah, como você tá bonita, ou a sua roupa tá bacana. Para outras pessoas, você pode derreter 1 milhão de elogios. Para ela, não é isso. Para ela, é você ter arrumado a mesa do café. Isso é um ato de, né? Então, essas pequenas percepções do que você e o seu parceiro gostam, que vai melhorando essa Com atratividade. E certeza. tá acabando, falta 1 minuto. Sim. Muito bom. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Eu adorei esse papo, que a gente possa fazer mais vezes. Espero que tenha sido bacana para você também. Agradecer demais as pessoas que estão aqui, que estão acompanhando, quem assiste depois. E falar que a gente está aí, vamos juntas construindo esse envelhecimento Sim, positivo e saudável para nós. positivo. Com certeza. Um beijo, um beijão. Obrigada por todo mundo. Obrigada, Lu. E vamos que vamos. Até uma próxima. Beijo. Obrigada, gente. Até. Tchau, Tchau. tchau.